A Uniregistral tem a alegria de receber hoje, para conversar com vocês, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal de justiça do mundo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Presidente, muito obrigado por atender esse convite. Eu jamais poderia deixar de atender esse convite, principalmente partindo do Dr. José Renato Nalini. Somos amigos desde a época em que prestamos concursos e a partir de então tivemos aí uma longa convivência amigável e uma dedicação plena à judicatura, ao magistério, e por isso eu fico muito feliz de poder ser convidado para vir falar aqui em nome do Tribunal de Justiça, a quem já foi um grande presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. A corregedoria talvez seja o mais importante dos cargos no tribunal, não é, desembargador Manuel? A Corregedoria Geral da Justiça, eu sempre digo, é o coração do Tribunal de Justiça. Então nós temos o Corregedor Geral da Justiça de um lado e o presidente do outro. E ambos têm que compartilhar da gestão do Tribunal de Justiça. Porque a Corregedoria, ela tem o cuidado, a orientação, a formulação de políticas, principalmente vinculada aos servidores do tribunal, que são a grande força motriz da justiça paulista, e ela tem também que cuidar dos juízes de primeiro grau, que estão aí prestando de pronto a jurisdição que é reclamada pelo nosso jurisdicionado. O Nalini foi corregedor, nós já tínhamos uma experiência de corregedoria em todas as áreas ao longo da carreira que nós fizemos. Então começávamos a ser corregedores como juiz substituto mesmo. Assumimos uma corregedoria geral que envolvia presídios, envolvia todo o extrajudicial, envolvia registro de imóveis, tabelionatos, não é? E nós tínhamos que decidir as dúvidas, as dúvidas inversas e toda aquela pletora de matéria rica que o registro de imóveis e o tabelionato apresenta para o juiz que está começando a sua carreira. Depois já uma comarca de segunda, que hoje é intermediária, não é? Depois de terceira entrância. Então tivemos uma larga experiência, né, Nalini? E convivemos com grandes registradores, com grandes tabeliães, que nos ensinaram muito, porque nós éramos muito jovens, entramos na carreira jovens, né? E tínhamos no tabelião e no registrador, né, um amigo mesmo, era uma pessoa confiável. Essa conexão que há entre o Poder Judiciário e toda atividade extrajudicial, tradicionalmente vinculada, né, ao magistrado de primeiro grau, né, em primeiro plano, ela faz com que as amizades entre o magistrado que chega e o tabelião e o registrador que o recebe se solidifique ao longo de toda a carreira. Então, por isso, quando chegamos no segundo grau e fomos exercer o cargo de Corregedor-Geral da Justiça, tanto Nalini quanto eu, estávamos preparados, porque conhecíamos os problemas, fizemos correições de todos os tipos. No nosso tempo, o serviço judicial era afeto ao tabelionato e ao registro de imóveis, né? Eu me lembro que eu fui escrevente contratado pelo tabelião, né, lá na comarca de Lins, comecei lá. Porque já tinha em mente fazer a magistratura e fui orientado por um tio que eu deveria começar no cartório. É um aprendizado, é uma escola, não é? O cartório é realmente um laboratório para quem quer ser juiz. Eu sempre digo que você quer ser juiz, vá para um cartório. Presidente, como é que tem sido a sua gestão? Quais as suas metas? Como é que está a realização do seu projeto de gestão nesses 2 anos? Eu entendo que o Tribunal de Justiça, sendo instituição, ele tem que ser conduzido por alguém que recebe dos seus pares mais próximos o comando da instituição. Ele tem um compromisso pessoal de fazer ou procurar fazer melhor que o antecessor, porque já viu o que foi feito de bom, já viu o que deu certo, e procurar superar e passar para o próximo sucessor
torcendo efetivamente para que ele o supere em medidas que deem ao Tribunal de Justiça maior eficiência ao jurisdicionado. Os gregos, eles diziam que ser competitivo era muito bom, mas ser cooperativo é muito melhor. E é esse espírito que tem que marcar a atuação, no meu modo de ver, claro, de quem é presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse gigante mundial, né, que tem números que extrapolam qualquer tipo de instituição voltada às coisas da justiça. Porque o Brasil é realmente um continente e nós temos aí 27 tribunais de justiça estadual, fora os tribunais federais, fora os tribunais do trabalho e fora os tribunais militares. Então, realmente, o Poder Judiciário do Brasil é um gigante, mais de 800 prédios, mais de 2.600 magistrados, 360 desembargadores, 330 registradores. Não é? 330. Quer dizer, nós como fomos na corregedoria, eu me lembro que nós tínhamos mais de 1.500 unidades cartorárias no estado de São Paulo. Sim. É um número extremamente grande. 645 municípios, então, seja, e todos eles são uma representante do extrajudicial. Tem um tabelião, tem um registrador, que fazem um trabalho muito grande, inclusive de assessoria da administração local, naqueles locais em que, por força da precariedade, né, os dirigentes não têm condições de se apoiar numa estrutura administrativa de maior porte. Eu quero ressaltar aqui que essa vinculação entre o Poder Judiciário e toda a atividade do extrajudicial tem um resultado extremamente positivo. E por isso que eu insisto que deve continuar, no meu modo de ver, essa vinculação e essa corregedoria permanente do juiz local em todas as unidades do extrajudicial. Isso, longe de trazerem qualquer obstáculo, empecilho, só tem como resultado o fortalecimento e o aperfeiçoamento da atividade extrajudicial. O Tribunal de Justiça da Segurança Jurídica, ao interpretar as leis de um modo previsível e que dê a todo cidadão, a todo empresário e a todas as instituições uma previsibilidade para que possa programar toda e qualquer outra atividade que exista no cenário, no mercado nacional. E, ao lado da interpretação das leis de forma uniforme, de forma segura, de forma previsível, nós temos todo esse aparato do extrajudicial que também fornece, lado a lado com o judiciário, esta indispensável segurança para que o mercado funcione no Brasil. O Brasil tem uma Constituição Federal que estabelece, no artigo 219, que o mercado faz parte do patrimônio nacional. E o mercado só funciona se ele tiver leis interpretadas com segurança e com possibilidade de previsibilidade para quem faz qualquer tipo de negócio, e se tiver uma estrutura registral e de tabelionato que forneça essa segurança à latere, formando todo um sistema jurídico, judicial, registral, notarial, que dá todo um desenho, um arcabouço que possa sustentar bons negócios e, portanto, empreendimentos que façam com que a riqueza nacional, a economia nacional, possa ir adiante. Vossa Excelência sabe e somos testemunhas de que a vinculação entre o setor extrajudicial e o Poder Judiciário vai além desse relacionamento correcional, da orientação, da fiscalização. O setor extrajudicial, por seus delegatários, mas também pelas entidades associativas, sempre esteve ao lado do Judiciário para a implementação daquilo que nem sempre o poder público, que está subordinado à lei de licitação, a formalismo, né, ele pode implementar. E eu tenho certeza que isso continua na sua gestão. Acabávamos de conversar com o presidente Galhardo, né, e vimos a história registral do país desde a época do nosso imperador Dom Pedro II. E desde essa época vem realmente essa convivência próxima, né, dos hoje delegatários, né,
os delegados, que contribuem e muito com o Poder Judiciário. As associações do extrajudicial, a Arisp em especial, nunca nos faltou. Sim. Eu tenho que agradecer aqui, de público, a todos os delegados que, por suas associações e com o seu know-how, a sua expertise, têm contribuído efetivamente para que o Tribunal de Justiça possa prestar melhor a jurisdição que é sua obrigação. Presidente, Vossa Excelência é um grande especialista em direito empresarial. A empresa é uma inspiração para Vossa Excelência? Não há dúvida que eu tive uma facilidade na atuação da gestão por dois motivos, presidente Nalini. Primeiro, porque meu pai era empresário, e meu avô paterno empresário, e meu avô materno empresário da agropecuária. Com 7 anos de idade, já estava no escritório da empresa, no escritório de contabilidade existente dentro da empresa. Meu pai, além de empresário, era professor de ciências contábeis e exigiu que todos os filhos fizessem contabilidade a par ou do clássico ou do científico. Eu tenho na minha carteira de trabalho, assinada pelo meu pai, da empresa dele, gerente de filial. Olha aí. E isso me ajudou muito, claro. Maravilha. Disso eu já tinha meus 18 anos de idade, né? Depois, como Vossa Excelência bem ressaltou, acabei indo para o direito comercial, direito empresarial. Foi aquelas coisas que ocorrem na carreira da gente. Acabei fazendo mestrado, doutorado em Direito Empresarial e me tornando professor de Direito Empresarial em nossas universidades. Faço um paralelo mesmo na gestão do tribunal com a gestão de uma empresa. Esse olhar é necessário, não é, presidente? Eu acho que nós não podemos ficar só com aquele olhar que nós amamos, que é o olhar do direito. Mas quem se assenta na cadeira de presidente do Tribunal de Justiça, de despesas. ele é o ordenador de despesas, exatamente. Tem-se a impressão, às vezes, de que o brasileiro, principalmente a partir de 1988, ele ficou muito cioso em relação aos seus direitos, né? O Constituinte até exagerou, prodigalizou. Mas, aparentemente, o brasileiro faltou a aula dos deveres, das responsabilidades, das obrigações. Agora, que isso aconteça com a massa é compreensível, mas o judiciário é um grupo muito homogêneo, padronizado em termos de erudição. Primeiro, somos servidores da cidadania. Então, para atender essa pletora de ações judiciais, derivadas, como Vossa Excelência falou, da Carta de 88, que criou um número inimaginável de direitos, alguns que jamais poderão ser efetivamente concretizados, e para uma população que saía de um regime forte, em que as liberdades não eram amplamente franqueadas, e que se depara com uma Constituição, no dizer de Ulisses Guimarães, cidadã, mas que, na verdade, beneficiou em demasia a todos nós, e não cuidou de forma adequada dos deveres. E isso ocorre nesta instituição que nós temos esse amor reverencial, que é o Poder Judiciário. Então, eu sempre digo para o juiz, um servidor público, deve pensar primeiro no jurisdicionado e não deve nem pedir, pleitear e nem conceder em suas decisões algo que fira qualquer aspecto da moralidade ou da ética. Por isso mesmo, nessas situações tangenciadores da ética, como Vossa Excelência falou, o juiz melhor negar do que conceder, porque com certeza ele estará acertando e agindo em prol da população em geral. Vossa Excelência acha que a 4ª Revolução Industrial vai afetar nossas atividades? Como é que nós deveríamos nos preparar para isso, presidente? Obviamente isso nos afetará. Isso implicará diminuição de recursos humanos, não há dúvida, e maior capacitação tecnológica dos servidores. Então eu imagino que dentro de 10 anos, no mínimo, nós teremos uma mudança drástica, radical, disruptiva mesmo, não é? Da atividade jurisdicional. Mas eu acredito piamente que a atividade de julgar
ela continuará sendo um imperativo de que quem dê a última palavra seja o homem ou a mulher, seja um ser humano. Não há possibilidade de nós sermos substituídos por tecnologia. Eu acho que nesse aspecto da quarta revolução industrial, e é isso que eu ia elogiar, Vossa Excelência está perseguindo e prosseguindo na tendência conciliatória da mediação e da adoção de outras alternativas, que isso sim o computador não vai poder fazer, o robô não vai poder fazer. Sempre fui um adepto da conciliação e isso Vossa Excelência, com a sua aguda inteligência, colocou aqui que isso não tem jeito de ser feito por robô. Não é? Não é? São as próprias partes que vão contribuir para que o conflito seja solucionado. E aí, uma notícia que vai lhe deixar muito contente. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vai receber no Supremo Tribunal Federal, no CNJ, o prêmio do tribunal que durante a Semana da Conciliação, do Conciliar é Legal, nós fomos o tribunal que percentualmente foi o campeão da conciliação no Brasil. Parabéns. Então nós vamos receber esse prêmio em nome de São Paulo, como recebemos o prêmio Inovare, que foi iniciado na corregedoria, quando nós estávamos lá, que é a da adoção tardia. Maravilha. Então São Paulo recebeu este ano 2 importantíssimos prêmios de produtividade em prol da nação brasileira. Há quem não goste de falar em democracia participativa, mas eu acho que é importante nós treinarmos as pessoas para serem mais protagonistas da sua própria vida, não é, presidente? Olha, enquanto Vossa Excelência falava sobre isso, eu cá no meu cérebro pensava na democracia participativa, da qual eu sou adepto. Não é? Também. Então mas sabe que não há eu sei, não há unanimidade. Mas nada, como dizia o nosso grande teatrólogo, toda unanimidade é burra, né? Burra, é. Então, mas nós pensamos dessa forma. E acho que é o melhor meio de se resolver conflitos que ocorrem no seio da sociedade. Então, não há dúvida nenhuma, e nada mais é do que a volta às origens do Poder Judiciário. Sim, não é? sim. A mediação foi, depois, não é, da lei de Italião, o modo que se encontrou para que os conflitos ocorridos nos grupos primitivos fossem solvidos, fossem resolvidos. Houvesse a proporcionalidade. Exatamente. Né? Então, eu não vejo como não se prestigiar a política da mediação. Até porque hoje eu nem uso mais, né, a expressão de meios alternativos de justiça. Sim, alternativa virou processo. Na verdade. Né? E por acreditar nisso, é que eu sempre trabalhei, e Vossa Excelência é uma testemunha disso, na especialização das matérias que exigem maior complexidade de conhecimento. O Brasil agora, por força da implementação pelo Tribunal de Justiça da primeira e segunda vara empresarial, com a terceira criada, as duas em funcionamento, a terceira de falências também criada. Então temos hoje 3 varas de falências e recuperações, 2 varas empresariais instaladas, todas no Fórum João Mendes. Não é? E com isso, me dizem os advogados de grande porte, de grandes empresas, de grandes escritórios de advocacia, que estão revendo as cláusulas contratuais em contratos que previam, não é, a arbitragem, porque a Justiça Especializada de São Paulo, empresarial, é mais rápida e é muito mais barata. Eu gostaria que Vossa Excelência dissesse se prevê, se tem assim uma expectativa de que o extrajudicial possa assumir mais algumas dessas tarefas daquela chamada jurisdição voluntária. Hoje o extrajudicial já faz usucapião, administrativa, já faz separação, inventário, arrolamento. Será que nós temos um campo para transferir para o extrajudicial mais alguma coisa que liberasse o judiciário para essas grandes questões? Eu sou um adepto de que isto ocorra. Né? Eu acho que tudo aquilo que possa desafogar o Poder Judiciário, né, de prestação jurisdicional, que possa ser obtida por outro desenho, é melhor que se faça. Por isso, quando fui Corregedor-Geral da Justiça, disciplinei a questão dos inventários e a questão dos divórcios, e por ser um adepto dessas medidas. Sou realmente um fã
de carteirinha, Que de que haja ampliação da atuação do extrajudicial, com toda a segurança que isto determina e que ocorra com o sigilo necessário quando for preciso, né? Mas que isso pode ser solucionado através de ideias e de reflexões que possam levar ao aperfeiçoamento da prestação judicional. O extrajudicial já está trabalhando bem nas áreas que lhe foram outorgadas e com certeza poderá fazê-lo em outras áreas que nós venhamos a estudar, e não há dúvida de que os projetos de leis que indicarem nessa direção poderão ter o apoio do Poder Judiciário de São Paulo. Até porque estão sob a nossa fiscalização, corregedoria permanente, que é uma segurança a mais, né? É uma segurança adicional para a população. É verdade. Eu queria agradecer muito a Vossa Excelência, esperando que Vossa Excelência ainda tenha oportunidade de nos privilegiar com mais uma visita aqui à Uniregistral. Nós tivemos, graças a Deus e orientação que recebemos de nossas famílias, de nossos pais, de nossas mães, e do exemplo também, aprendemos a diferença entre objetivos e propósitos. Nós tivemos propósitos e continuamos a ter e devemos continuar a tê-los, né? Então, o nosso propósito é fazer com que o Judiciário Paulista seja não só o maior, mas continue a ser e é o melhor tribunal do país. Agradeço a Arispe por me ter dado essa oportunidade de transmitir essa mensagem, notadamente aos magistrados, aos servidores judiciais, aos servidores extrajudiciais, e espero que essa mensagem seja um alento para dizer que nós pertencemos a um grande tribunal. Essa sensação de pertencimento judicial e extrajudicial vai imantar a alma do Judiciário Paulista. Maravilha. Esse é o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças. Eu tenho muito orgulho em ser contemporâneo, colega de concurso, amigo e admirador, num crescimento dessa admiração que vai até infinito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente Danilo.